sou Amanda Castro, seja bem-vindo para mais um programa Livres em Cristo. Uma grande amizade não permanece de pé sem diálogo. Com Deus não é diferente. A sua intimidade com Deus ela deve ser cultivada como um jardim. Mas entenda que não é o jardim que vai regar você. Aprenda dentro de alguns instantes com o pastor Saulo Oliveira a importância da oração para a sua vida. CD Ruge ao Leão da Tribo de Judá, do pastor Saulo Oliveira. Adquira já o seu nas lojas Livraria El Shaddai no Jardim de Cima, Rosa de Saron na Galeria do Mercado Municipal ou pelo Televendas 2452-5147. Estar mais perto do teu coração, Deus, é tudo que eu quero, é tudo. Graça e paz, amados. Mais uma semana estamos reunidos para recebermos a maravilhosa, poderosa palavra de Deus. O texto para nossa reflexão de hoje se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 17. E a palavra do Senhor diz assim: orem continuamente. Orem continuamente. É uma frase tão pequena, mas tão poderosa, e revela o desejo do coração de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Eu não sei, talvez de repente nos últimos tempos você tenha orado menos do que você já orou um dia. Talvez por conta das dificuldades, das tribulações, você se esfriou e não tem mais buscado a Deus por meio da oração. Como é importante entender que a oração é intimidade com Deus. Oração é aquilo que nos aproxima de Deus. Como alguém pode dizer que tem um relacionamento com Deus, que ama a Deus, sem ter uma vida de oração? Deus, nesses últimos tempos, tem nos chamado, nos convocado para uma vida de intensa oração. Sabe, algo que eu sempre digo em nossa congregação, em nossa igreja, é o seguinte: nós só investimos tempo naquilo que realmente nos é importante. Só investimos tempo naquilo que realmente nos importa. Se a oração, que é intimidade com Deus, que é falar com Deus, que é levar o nosso coração ao trono da graça, não nos importa, então oramos pouco. Se ter intimidade com Deus já não nos importa mais, então nós oramos pouco. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus está te chamando para uma vida de oração. Chega de orações frívolas, mórbidas, de orações, fracas, de dobrar os joelhos e não falar nada. Repara como é tão mais fácil orar junto com outras pessoas do que orarmos sozinhos. Porque quando nós oramos com outras pessoas, nós falamos muitas coisas, mas não falamos aquilo que é necessário, o que é importante. Quando estamos com uma oração coletiva, nós levantamos nossas mãos, fechamos os nossos olhos, nós dizemos amém, colocamos a mão no nosso peito e falamos sim, Senhor, obrigado, é verdade. Enquanto outros oram, nós concordamos, mas nós não temos prazer em dobrar o nosso joelho e orar com intensidade ao Senhor. Isso precisa ser mudado na nossa vida. Nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos buscar a Deus em oração. Veja, a igreja primitiva crescia exponencialmente, não era porque tinha programas, não era porque tinha grupos pequenos, células, e nem nada disso. E eu não estou dizendo que isso é errado, não. Isso são estratégias que funcionam. Mas essas estratégias não podem ser um fim em si mesmo. A igreja precisa se voltar para Deus por meio da oração. E nós, pastores, temos o dever de ensinar os membros das nossas congregações a viverem em oração, a buscarem a Deus, a orarem constantemente. O problema, ou talvez esse seja um dos grandes problemas, é que muitos de nós, pastores, já não oramos mais como deveríamos orar, já não oramos mais como temos o dever de orar. Quando deixamos de orar, de interceder pela nossa congregação, quando deixamos de ensinar sobre oração e passamos a ensinar sobre tantas outras coisas, mas deixamos esses princípios, que são princípios fundamentais, a leitura da palavra, a oração, o jejum, a consagração ao Senhor,
Não é a prosperidade que transforma a vida dos outros. Não é falar que eles serão abençoados, que eles serão prósperos, que eles vencerão, que eles alcançarão tudo, que fará com que eles sejam transformados. Não, é orientá-los à oração. Uma igreja que ora prevalece contra os portões do inferno. Uma igreja que ora jamais será vencida por Satanás. Sabe, eu posso afirmar para você o seguinte: o diabo pode resistir a um pregador, o diabo pode resistir a um cantor, o diabo pode resistir a uma pessoa que canta muito bem, uma pessoa que prega muito bem, mas o diabo jamais conseguirá resistir a um cristão que tem uma vida de oração. Quando nós oramos, recebemos poder de Deus, poder contra as hostes malignas, contra os principados, contra as potestades. Quando nós oramos, nós nos revestimos da armadura de Deus. Quando nós oramos, nós recebemos poder contra o diabo e os seus demônios. Quando nós oramos, nós recebemos autoridade para curar os enfermos. Quando nós oramos, nós vemos milagres acontecendo. Quando nós oramos, nós vemos avivamento se manifestando. E é isso que Deus quer para nós nesses últimos dias. Nós precisamos orar mais. É necessário orarmos mais. E eu convido você, pastor, convido você, pelo poder do Espírito Santo, e eu creio que o Espírito Santo há de tocar o teu coração, a que você leve a sua igreja a períodos de oração. Eu estou convidando você a pedir a Deus: Senhor, dai-nos estratégias de oração. É necessário que vivamos uma vida de oração. É necessário que levemos o povo de Deus a uma vida de oração. Porque quando nós oramos, nós entramos em intimidade com Deus. Intimidade é conhecimento. Quanto mais nos tornamos íntimos de alguém, mais conhecemos essa pessoa. E Deus não quer que vivamos uma vida de apenas conhecer os milagres dele, de apenas conhecer os atos dele. Não, Deus quer que nós tenhamos uma vida de intimidade com ele. Quando oramos, nós conhecemos mais da mente de Deus. E quando conhecemos a mente de Deus, podemos viver os propósitos dele para a nossa vida. Veja o que a palavra de Deus diz: o homem pode ter muitos planos, mas o que vai prevalecer é o propósito do Senhor. O homem pode fazer vários planos, olha, nós vamos criar as estratégias tal e tal, e nós vamos pregar nas praças, e nós vamos avançar, e nós vamos fazer isso e fazer aquilo, e vamos ter células, e vamos ter reuniões com homens, mulheres, com crianças, vamos fazer eventos, encontros, e isso e aquilo. Podemos fazer tudo, mas se nós não conduzirmos o povo de Deus à oração, não veremos milagres acontecendo. Nós precisamos orar mais. Nós devemos orar mais. Nós precisamos pedir a Deus: Senhor, impregna em mim, Deus, a vida de oração, o espírito de oração que havia em Jesus. Jesus orava constantemente e ele investia muito tempo em oração para gastar pouco tempo resolvendo problemas. Perceba que Jesus passava horas orando. A palavra de Deus diz que ele, antes de escolher os 12, ele passou a noite inteira no monte orando. A palavra de Deus mostra que ele saía de madrugada para poder orar solitariamente. A palavra de Deus mostra ele orando no seu tempo de angústia. A palavra de Deus mostra ele orando no seu tempo de dor. Mostra ele orando nos momentos de alegria. Mostra ele orando. Jesus, o nosso mestre, orava intensamente. Mas nós que dizemos ser discípulos dele, nós não temos seguido o exemplo do mestre. O discipulado, muitas vezes nós ensinamos isso aos nossos discípulos, ensinamos isso às nossas congregações. O discipulado é o discípulo seguir o mestre, é o discípulo imitar o mestre, é o discípulo seguir as orientações do discipulador. Mas Jesus, que é o nosso mestre principal, a pedra de esquina, a pedra angular, o rei dos reis, é aquele que é o guia, o Senhor dos senhores. Nós não seguimos ele como deveríamos seguir. A Bíblia diz: se vocês dizem estar nele, vocês também devem andar como ele andou. Jesus
tinha uma vida de intensa oração. Que nós, pastores, você pastor, líder de célula, líder de ministério, dirigente de congregação, que você se volte para o Senhor por meio da oração. Alguns líderes, alguns pastores só oram no dia que vão pregar. Alguns líderes, alguns dirigentes só oram no dia que vão pregar. Só leem a Bíblia quando vão preparar os seus sermões. Isso não é intimidade com Deus. Deus está nos chamando para entrarmos novamente no Santo dos Santos. Deus está nos chamando para novamente penetrarmos por aquele véu que foi rasgado por Ele na cruz do Calvário, para que nós tenhamos uma vida constante aos pés do altar, diante do Senhor, com paixão, orando com fervor ao Senhor. Sabe, se nós nos empenhássemos um pouco para ensinar as nossas congregações a orar, nós teríamos muito menos problemas. Se nós nos empenhássemos mais a ensinar, a pregar sermões sobre oração, sobre consagração, sobre jejum, sobre vida com Deus, e menos sobre prosperidade, riquezas, sobre benefícios, sobre trocas com Deus, sobre receber vitória, nós teríamos igreja, nós teríamos uma igreja forte, nós teríamos uma igreja vigorosa, nós teríamos uma igreja cheia de fervor e de paixão por Deus. O que é que nós temos criado? Nós temos criado muito mais pessoas que querem um Deus que faça por elas o que elas precisam, do que pessoas que fazem por Deus o que Deus determinou que façamos. Nós vemos hoje em dia que muitas pessoas que entram nas igrejas, elas querem funções como cantar no ministério de louvor, como dançar no ministério de dança, como pregar na igreja. Mas nós vemos poucas pessoas que dizem: eu quero participar do ministério de intercessão, eu quero participar do grupo de oração, eu quero participar do círculo de oração. Nós vemos muitas pessoas que estão apaixonadas pela igreja, pela obra de Deus, mas naquilo que os outros podem ver. Como disse Leonard Ravenhill, o cristão é medido pela sua vida de oração. O cristão que deixa de orar está se desviando. O homem, ele pode até demonstrar os seus talentos no púlpito, ele pode até demonstrar os seus talentos diante de uma plateia, mas no secreto da oração não há como arrumarmos um jeito de aparecer. É na oração que nós revelamos para Deus quem somos. E a minha pergunta para você nesse momento é: quem você tem sido diante de Deus por meio da oração? Deus está nos chamando para intimidade com Ele. Deus está nos chamando para uma vida de comunhão com Ele. Então eu digo para você, líder, para você, pastor, aplique o seu coração na oração, e Deus há de manifestar a glória dele nas nossas igrejas. Apliquemos, pois, o nosso coração na oração, na súplica, no clamor, em sermões, ensinando a igreja a serem como os cristãos da primeira igreja, da igreja dos apóstolos, e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na oração e no partir do pão. Eles tinham vida de oração. Eles não oraram só para receber o Espírito Santo e depois que receberam o poder do Espírito Santo pararam de orar. Eles perseveraram na oração. E eu quero convidar você, pastor, líder, dirigente, a se levantar e a se pôr diante do Senhor com o seu coração quebrantado e a dizer para Ele: Senhor, dai-me direções para que eu possa conduzir o teu povo a uma vida de oração. E então nós veremos grandes coisas acontecendo. Nós veremos cristãos que, muito mais do que as bênçãos, vão buscar a face do Senhor. Nós veremos uma igreja que, muito mais do que querer ouvir louvores que agradam ao seu coração, desejarão adorar aquele que é digno de ser adorado. Nós veremos um povo
que muito mais do que buscar programas, estratégias, eventos, festas, movimentos, procurarão a intimidade com Deus e a comunhão com os irmãos. Quanto mais oramos, mais nos tornamos parecidos com Jesus. Eu quero convidar você nesse momento a que nós possamos orar a Deus, quebrantando o nosso coração e pedindo a Ele: Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a orar. Ajuda-nos a ensinar o Teu povo. Pai, em nome de Jesus, diante do Teu trono, do Teu altar, colocamos a nossa vida. Pastores, líderes, dirigentes, ministros, cristãos de todas as idades, de todas as áreas na igreja, nos colocamos diante do Senhor nesse momento, reconhecendo as nossas falhas, declarando o quão falhos somos na nossa vida de oração e pedindo ao Senhor: enche-nos com o Espírito Santo e com fogo no coração, com paixão por uma vida de oração. Como o Senhor incendiou o coração de John Wesley, incendeie o nosso coração com paixão pela Tua presença, pela Tua palavra, pela oração. Como o Senhor despertou homens e mulheres no passado, e através desses homens e mulheres, pela oração e súplica, avivamentos aconteceram. Faz de novo, Deus. Faz outra vez, faz de novo. Levanta na nossa geração homens e mulheres, jovens e crianças, apaixonados pelo Senhor e que buscam a Ti na intimidade, no secreto, na oração. Oh, Pai Santo, e Tu que nos vê em secreto, Pai, eu tenho certeza que há de recompensar o Teu povo, a Tua igreja, com prodígios, sinais e maravilhas. Nós veremos, Pai, a Tua ação nesses tempos em que estivermos buscando o Senhor e conduzindo o Teu povo à intensa oração. É assim que nós oramos pedindo: leva-nos a um novo nível na nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.